E aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um conteúdo do canal Sorveteiro Raiz. Meu nome é Eduardo e para quem não conhece esse canal ainda, foi um canal que a gente criou com o objetivo de discutir todas as soluções para o sorvete, para a gente tornar a nossa loja sempre lucrativa e fazer ela lucrar o ano inteiro. Então todos os vídeos, tudo que a gente for fazer vai ser sempre com esse objetivo, ok? Se vocês não estão inscritos ainda, se inscreve no nosso canal, compartilha o conteúdo. Nós estamos no Facebook, no Instagram. Tudo isso ajuda muito o nosso canal a progredir, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar de um tema que o pessoal tem muita dúvida, principalmente quem ainda está começando no sorvete, que são maquinários de sorvete. Qual que eu devo investir, por onde começar, esse vale a pena, esse não vale. E é um tema muito delicado, né? Porque são caros, os maquinários não são baratos, né? São maquinários que exigem um compressor, exigem motores, então eles têm a parte de refrigeração, eles têm toda a parte elétrica, é um maquinário todo feito de inox, por se tratar de alimento, então ele realmente é um alto valor esse maquinário, né? Mas é essencial pra gente, é básico para quem quer produzir sorvete. Tá? Eles estão aí para auxiliar a gente. E nós vamos perceber que ser caro ou não depende de quanto você produz, depende da sua necessidade. Tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar só de produtora de sorvete de massa. Os tipos de produtora nós vamos falar, mas é somente desse tipo de maquinário. E por que eu vou falar isso para vocês? Eu lembro que em torno de uns 15 anos atrás, talvez um pouco menos, eu não sou tão bom com data assim não, mas talvez um pouco menos, eu e meu sogro, a gente estava num curso, se eu não me engano era da Fabri, um curso de sorvete que eles fizeram lá, um curso rápido, a gente estava lá em São Paulo. E na época tinha bastante gente lá no curso, e geralmente o cara que vai procurar esses tipos de produto, Fabri, essas empresas italianas, ele quer produzir um gelato, ele quer produzir um sorvete premium, alguma coisa um pouco melhor, tá? A gente sabe que essas pastas, esses saborizantes, essas mesclas italianas são muito boas, mas de um alto valor. Então geralmente o cara procura isso quando o cara trabalha com gelato, com sorvete premium, ou com produto que ele consegue cobrar um valor legal, que ele tem um bom valor agregado. E aí a gente está lá no curso, a gente vai fazendo amizade. Eu comecei a conversar com uma senhora, ela morava aqui no interior de São Paulo. E pô, ela tinha uma máquina de pá, na época uma máquina vertical, uma produtora, a gente vai falar sobre ela. Ela tinha uma máquina de pá e ela queria aumentar a produção dela. Só que a máquina de pá não dá produção, a produção é muito lenta. E na cabeça dela, ninguém tirava da cabeça dela que a máquina de pá faz o melhor sorvete do mundo. Não existe sorvete igual quando é feito na máquina de pá. E o meu sogro tinha uma máquina de pá que estava guardada, encostada lá há um bom tempo. A gente não usava mais porque ela é muito trabalhosa, cara. A gente trocou por uma produtora descontínua, uma PHD. E nós acabamos vendendo essa máquina para essa cliente, para essa pessoa, né, que nós conhecemos. A máquina a gente fez a revisão tal, e vendeu para ela. Ela foi toda feliz. E a gente foi lá entregar o sorvete na casa dela. O maquinário, perdão, na casa dela. Na hora que a gente chegou lá, a história dela era o seguinte: o marido dela tinha falecido, ela morava numa casa muito boa, o marido dela era, sabe, aquelas cidades pequenas, mas aquele cara muito influente, então ela tinha uma boa condição de vida, uma casona, e ela gostava de sorvete. Então ela já tinha começado a trabalhar com sorvete. Aí o marido faleceu, ela deu uma parada e agora ela voltou. E para você ter ideia, ela não tinha sorveteria, ela tinha um fundo na casa dela muito bem feito lá, muito espaçoso, bonito assim, que ela tinha um liquidificador, uma máquina de pá, e ela fazia potes de sorvete. Na época, eu estou falando para você de talvez 15 ou no mínimo 10 anos, sei lá, mais ou menos isso. Eu estou falando para você, na época ela já vendia um pote de sorvete de 1 litro a R$ 29. E, por exemplo, os potes de sorvete de 1 litro, na época, um pote comum custava 8, 9. Ela já vendia 29. E ela usava o quê? Mac 3, aqueles chocolates, sabe aquela linha Quella, que é um chocolate que mesmo no freezer, mesmo na vitrine, ele não endurece.
Então ele fica bonito para você cobrir assim o teu sorvete, né? Ele não forma uma casquinha dura, ele fica maleável, fica como se fosse uma consistência de um mousse, mais ou menos isso. E ela trabalhava com um produto bom, cara, e ela vendia nesse preço. Só que a hora que a gente chegou lá, ela falou assim, eu tô com dificuldade de formulação, eu não entendo de sorvete. Quem me passou isso aqui foi um técnico que me vendeu os produtos aí e me passou a receita. A hora que eu fui ver a receita dela, ela usava pasta saborizante muito boa, dessas marcas italianas. Ela usava um recheio muito bom, tipo esse Quella aí, dessa marca italiana. Só que a receita base dela ia gordura hidrogenada e composto. E na época os compostos eram bem piores do que a qualidade que é hoje. Era bem pior, era bem mais fraquinho os compostos. Nossa, mas não dava sorvete de jeito nenhum. Era tipo assim, ó, o leite custava X, o composto custava no máximo 40% do leite. Era bem fraquinho. Aí vai vendo. Então ela trabalhava com produto caríssimo, top de linha, lá no alto, chocolate preço caro, caro e bom, produto caríssimo. E ela fazia a base dela, mas uma base ruim, a frio, com esse tipo de composto e com gordura hidrogenada ainda. O cara passou receita para ela. E ela querendo comprar uma segunda máquina, achando que era a máquina que fazia um bom sorvete. O segredo do sorvete era a máquina, tanto que ela comprou uma segunda máquina. E por fim lá ela falou, me ajuda aí com receita e tal, a gente melhorou a receita dela. Era uma calda fria, né? Não tinha pasteurizadora, nada, mas perto do que era, nós melhoramos muito a receita dela. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, e eu falava pro meu sogro, eu falava, por que a turma acha que é a máquina que é o segredo do sorvete, que é a máquina que faz um sorvete bom? Eu falei, se a gente tinha uma de pá que estava parada aí, se essa de pá fizesse um bom sorvete, por que trocou a de pá? Porque dá pouca produção, então era mais fácil comprar outro de pá, igual essa mulher fez, né? E na verdade não é. A máquina não tem esse poder de fazer um excelente sorvete. Ela vai contribuir, mas a gente vai ver que o segredo do sorvete não é o maquinário. Tá? Então vamos começar a falar sobre os tipos de maquinário. O primeiro maquinário que a gente tem para produzir esse tipo de sorvete, para produzir o sorvete, são essas máquinas de pá, que o bojo é vertical. Eu não sei se vocês tiveram ainda a oportunidade já de ver uma máquina dessa. Então, basicamente em volta são serpentinas para gelar com álcool, e aí entra um bojo vertical nele, né? O bojo é diferente das descontínuas de hoje, é um bojo vertical que entra, e você tá com o sorvete lá, esse bojo vai girando, e tem uma pá, como se for, ela lembra, é como se, é tipo helicoidal. Ela é uma pá, como se fosse de rosca assim sem fim, vamos dizer. Ela é uma pá helicoidal. E essa pá fica girando devagar e o bojo vai girando. Então a pá fica mais no canto assim, a pá gira devagar num sentido, o bojo gira no outro. E essa calda vai gelando. Só que demora pelo menos 30, 40 minutos para tirar um balde de sorvete. E aí a sequência é o seguinte, quando você vai fazer, por exemplo, flocos, você não deixa o sorvete lá, na hora que estiver pronto, você tira o sorvete e mescla. Não, o chocolate vai lá. Então, a hora que o sorvete já está na textura boa, a pessoa vai lá e joga, por exemplo, o chocolate pequeno. A máquina continua girando, a pá vai girando ao sentido contrário devagarzinho e vai misturando. A hora que fica pronto, por que a gente chama de máquina de pá? É uma pazona que você tem que pegar por cima do bojo e colocar no balde. Então você vai pegando por cima do bojo e vai colocando no balde. Meu amigo, se você falar para sorveteiro antigo dessa máquina, os caras até arrepiam, porque no final do dia você está com uma dor no ombro, você está com uma dor no pescoço, nas costas, de você ficar tirando assim, ó. Você fica o dia inteiro trabalhando e ela não dá rendimento, porque você pensa, 40 minutos um balde. É complicado, né? Mas essas máquinas de pá pegou uma fama tão grande que até hoje você conversa com algumas pessoas, eles falam assim, essa máquina aqui dá o melhor sorvete do mundo. Até hoje criaram essa fama, sabe? Como se a máquina fosse mágica. Então a gente ainda vê pouquíssimas pessoas, mas ainda tem algumas pessoas que usam essa máquina de pá. E com o tempo,
melhorando a tecnologia, desenvolvendo as coisas novas, surgiram as famosas PHD. O que é PHD? Produtora horizontal descontínua. Aí já melhorou legal, porque o bojo já era horizontal, o bojo, né? É um sistema de pás que fica girando, tá? Mais rápido, bem mais rápido, e basicamente a gente prepara o nosso sorvete, saboriza tudo certinho, a gente joga por cima em um funil. Geralmente, quando ela é maior ou quando é menorzinho, a gente joga até pela frente assim, mas não deixa de ser um funil. A calda entrou, você liga a máquina, ela vai ficar batendo. A hora que ela estiver pronto, a gente abriu e o sorvete vai saindo. Abre um pouco, se for mesclar, cai um pouquinho de sorvete, fecha de novo e mescla. Abre, fecha e mescla. Se for liso, é só abrir o sorvete. A hora que chega na temperatura, ele vai saindo. Essa é a máquina mais comum. Essa é a máquina que existe até hoje, tá? E o que a gente consegue fazer nessa máquina? Eu fiz umas perguntinhas aqui para a gente seguir legalzinho. Essa máquina a gente consegue controlar nela o tempo, só, basicamente. Então, ela tem o condensador dela, ela tem o motor, vai depender do tamanho, e a gente consegue controlar o tempo. Se você deixar, você tem uma média para você trabalhar, de acordo com a máquina, de acordo com a sua calda. Você vai achar o seu tempo. Se você tirar antes, o seu sorvete vai sair mais mole, numa temperatura um pouquinho mais alta. Se você tirar depois, seu sorvete vai sair mais duro. Por fim, é o único controle que a gente tem da máquina, é o controle de tempo. E aí existem vários tipos de máquinas. Existem as máquinas de entradas, que são um pouquinho mais barato. Hoje surgiu várias empresas que eu acredito que você consegue encontrar máquina aí a partir de 10, 15 mil reais. E existem as máquinas também de entrada dessas empresas mais consolidadas, mais famosas, que chega a custar a partir de 30, 40, talvez 50 mil reais. Aumentou muito o preço das máquinas. E aí vai depender da sua capacidade produtiva, vai depender da sua capacidade de investimento. O que muda de uma para outra? Que você tem que observar. Quando é uma máquina de entrada, geralmente ela é refrigerada a ar. Isso é, você não precisa de uma torre de refrigeração, você não precisa de um sistema de água, ela é refrigerada a ar. É como se fosse... Como eu vou explicar? É como se fosse um ar-condicionado, ou qualquer coisa. Ela vai refrigerada a ar, se ela tem as canaletas lá que refrigera, você tem que manter sempre limpinha, e basicamente ela é ar, ela refrigera ar. Você não precisa de nenhum sistema de refrigeração igual uma torre, igual fosse um radiador do carro, é só ar. A capacidade dela é pequena. Você ainda consegue encontrar dessas máquinas monofásicas, então você não precisa, se você vai fazer às vezes num ponto, quem começa a fazer o sorvete em casa, se você vai fazer, você não precisa mudar toda a sua energia para trifásico, nada. Você consegue trabalhar inicialmente com sorvete com uma máquina monofásica, tá? Qual é a desvantagem dela? Ela esquenta muito o ambiente. Então, se você conseguir colocar um ar-condicionado, pelo menos um climatizador e deixar a área bem arejada, é melhor, porque ela vai esquentando muito o ambiente, essa máquina, tá bom? Mas é uma opção de entrada. O que varia da máquina ser mais barato ou não, você tem o primeiro fator, é a marca, tá? Então, marca grande, ela já tem o seu know-how, tem experiência. O segundo fator é o tipo de inox utilizado. O melhor inox que tem é o 304, é daquelas máquinas que, se você cuidar bem, nós vamos morrer, elas vão continuar aí, as máquinas, sabe? Perfeita, o inox não acaba nunca, ele não risca, ele é fenomenal. Então, às vezes essas máquinas de entrada tem aquele inox mais brilhante, que ele risca mais, não é tão bom igual o 304, mas serve, ele faz o que ele propõe fazer a máquina, isso que interessa. A segunda opção é segurança. Então, as máquinas um pouquinho melhores, talvez essas empresas mais caras, você vai ter alguns relés importantes, ela desliga se aumentar a temperatura, ela desliga se aumentar a pressão. É isso que você precisa procurar quando você vai comprar uma máquina que você está fazendo, isso é muito importante. Então, às vezes você tem algum problema, aumentou muito a pressão lá, ela precisa desligar.
né? Senão ela trava ou aumentou muito a temperatura, você pode queimar o seu motor, então você tem que avaliar tudo se ele tem esses quesitos, essas válvulas de segurança. E o terceiro fator da máquina ser muito barata, aí vai ser o modelo do compressor, o tipo do motor, as correias, as partes eletrônicas dela, é questão de qualidade mesmo, tá bom? Mas você tem para todos os gostos aí, vai depender da sua capacidade financeira, para você iniciar com sorvete. E essa máquina começa de 10, acho que a capacidade menor deve ser uns 40 litros por hora, né, inicial. Então, basicamente, você tira um sorvete de 10 litros a cada 15 minutos. Basicamente, inicial. Geralmente você não tira, tá? Porque quando eles falam essa capacidade máxima dela, é com a sua cauda bem geladinha, tá? E é o tempo de máquina que você coloca. Só que você está começando, provavelmente você não vai ter uma cauda gelada, porque você não vai ter uma tina. Se você for bem no começo. Então ela não vai estar totalmente gelada. E quando a gente fala tempo de máquina, imagine que você está fazendo um sorvete. Ela tem que ficar 15 minutos na máquina. O sorvete é mesclado. Até você tirar o sorvete, mesclar, guardar o sorvete, lavar a máquina e colocar outro sabor, você já perdeu mais um tempo. Então ela nunca vai render 100% do que ela promete. Porque o processo nosso não tem como. A não ser que você fale, vou fazer o mesmo sabor, tá tudo geladinho, então você pôs, tirou uma, já colocou outra, você vai. Mas essa é a realidade nossa. E vai até, acho que 200 litros por hora. Então é um maquinário que o bojo, se eu não me engano, o bojo acho que é de 40 litros, você consegue tirar 4 baldes a cada 12 minutinhos, mais ou menos. As maiores máquinas descontínuas nessa capacidade por hora. E aí, depois das descontínuas, nós temos as contínuas. Fazendo uma ressalva, a descontínua, óbvio, conforme vai aumentando a capacidade, vai aumentando o motor, aumentando o compressor, passa a ser refrigerada a água, perdão. Então, as iniciais pequenininhas são a ar, pode ser até monofásica, você vai aumentando a sua capacidade elétrica, tudo você precisa ter um sistema trifásico e precisa ser refrigerada a água. Não existem máquinas gigantes refrigeradas a ar. Não aguenta, não tem como, tá bom? E agora nós vamos para a máquina contínua, que quem não tem também acha que é um bicho de 7 cabeças a trabalhar. Tem vários mitos em cima dela. Essa máquina contínua são os tipos de máquinas mais utilizadas pelas empresas que vão crescendo, pelas grandes empresas, porque ela dá uma alta produção. Então ela começa de 200 litros por hora e tem máquina até 1.200 litros por hora. Tem umas triplas que eu acho que chegam a 1.800 litros por hora. E essa sim corresponde à litragem por hora que ela predomina, porque é uma máquina contínua. Não tem dessa de você desligar e parar de sair sorvete. Ela vai saindo sorvete de maneira contínua. Então, basicamente, como que ela funciona? Geralmente quem tem uma mini planta que tem essa, né? Então ela é acoplada a uma tina de maturação. Então nessa tina já está o seu sorvete pronto, saborizado, certinho, né? Ainda na forma líquida, sem passar na máquina. E tem uma mangueira acoplada nessa máquina. Na própria máquina ela tem uma bomba que vai puxando essa cauda vai passar pelo bojo, pelo batedor e vai sair o sorvete para você lá no bico, como se fosse uma torneira, e não para de sair sorvete. Você muda um pouquinho a sua maneira de trabalhar. Na descontínua você consegue jogar o sorvete lá, preparar a mescla, arrumar o balde certinho, até ele fica pronto. Na contínua não, quando você vai começar a trabalhar com a contínua, você já tem que estar com tudo pronto. Então, depende da sua capacidade, eu vou usar 30 balde, você já tem que ter os 30 balde pronto, deixar um pouco de reserva, tem que ter suas mesclas pronto, tem que estar tudo pronto certinho. Você vai mesclar, né? Então, deixou as mesclas pronto. Geralmente você trabalha no mínimo em 2 pessoas, né? Você trabalha com a contínua, então um vai mesclando o sorvete da máquina, vai tocando, ele vai só fazendo isso. O outro vai fechando, lacrando, talvez pesando e colocando lá na câmara fria. Então vai fazendo esse rodízio. Não tem tempo para você parar, desliga a máquina e faz outra. E existem muitos mitos em cima dessa máquina contínua. O pessoal fala que não dá um bom sorvete, ao contrário da de pá.
sabe? Não é possível você fazer um bom gelato numa contina. E tudo isso é papo furado. Porque vamos pensar, ó, na descontina a gente só tem controle de tempo. Até na de pá, se for ver, fala, vou deixar um pouco mais na de pá para gelar um pouco mais. Vai chegar num certo limite, mas é só isso, é só o controle de tempo. Na contínua já muda um pouco as coisas. Primeiro a gente tem, a contínua ela muda um pouquinho da descontínua, que o bojo dela é sempre mais fino, né? Se você pegar uma PHD, o bojo ele é largo e ele tem um conjunto de pás. As pás vão raspando as laterais, assim, bem largo. Se você pegar uma contínua, então é um conjunto de pá. As pás vão raspando as laterais, assim. Se você pegar uma contínua, o bojo já é fino, né? A circunferência dele é bem pequena, não é grandona igual a da descontínua, e ele é um tubo e ele é uma pá bem grande, uma de cada lado, é uma faca, a gente não chama nem de pá, a gente chama de faca, de inox, e essa faca vai raspando também. Então a calda vai entrando por ele, é um processo bem rápido, já vai virando sorvete ali e já vai saindo na máquina. É basicamente esse processo. Não é igual, mas vamos imaginar numa soft, que o processo é parecido. Então está líquido lá, na hora que você liga a máquina, esse líquido vai passando pelo bojo bem rápido e já sai em formato de sorvete. Mais ou menos é esse processo que funciona a contínua. Só que você consegue controlar na contínua, primeiro, a velocidade da calda, que ela vai passar pelo bojo. Então a bomba tem um controle, você vai controlando essa velocidade. Quanto mais devagar a bomba for, você concorda? Mais tempo a calda vai ficar dentro do bojo, até ela sair lá. Quanto mais rápido, menos tempo a calda vai ficar dentro do bojo. Segunda coisa que você consegue controlar é a consistência, quanto mais consistente você deixa o sorvete dentro da máquina até ela sair. Então, perto da saída do sorvete, ela tem uma mola, essa máquina, e você consegue apertar essa mola. Então, se você apertar a mola, por exemplo, um determinado valor, se você apertar ela, o sorvete tem que estar mais duro, mais consistente, para ele conseguir empurrar a mola e sair da máquina. Entendeu? Então você consegue controlar também a consistência do sorvete. E esse controle é feito com essa molinha. Algumas máquinas já é o sistema mais digital, eletrônico. E aí você vai olhando a pressão, né? Porque quanto mais você aperta a mola, mais pressão vai ter lá dentro. Também tem um controle de pressão. Os dois funcionam junto. Quanto mais você aperta a mola, aí você regula a pressão. E assim vai. Você também tem um limite de pressão para trabalhar, tá? E a terceira opção, você controla a injeção de ar na calda. Então você consegue incorporar ar na calda. Então você tem um controle bem melhor da sua calda. Por exemplo, a gente faz aqui a minha linha Premium. É 40% de expansão. A minha linha Premium, em média. Então, um sorvete de 7 litros, nosso, um balde de 7 litros, pesa em torno de 5 quilos. Varia um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, depende do sabor, depende da mescla, mas basicamente ele pesa 5 quilos. Então, eu já tenho a posição certa, a quantidade certa que eu deixo lá de injeção de ar. Se eu fechar toda a injeção de ar, ele já sai um sorvete mais pesado. E se eu abrir mais, ele vai sair um sorvete mais leve, tá? Mas é claro que toda a minha calda, toda a minha formulação é feita para essa quantidade de expansão. Se eu fechar tudo, não vai ficar legal a textura do meu sorvete, ele vai ser muito pesado. E se eu abrir tudo também, ele vai estourar. Não sei se vocês já repararam, às vezes você vai comprar um sorvete, ele é tão leve que ele está estourado. É como se fosse uma espuma congelada. Tá? Isso daí é excesso de ar. O cara incorporou muito ar lá e o sorvete estoura. Se for um sorvete que vende rápido, umas semanas, talvez alguns meses, beleza. Se você deixa esse sorvete pelo menos 8 meses na sua câmara fria, na hora que você for abrir, ele está tudo quebrado, ele está tudo estranho. Então, o seu sorvete basicamente saiu com defeito da máquina. Tá? Você vendeu rápido, você não vai perceber esse defeito, mas se você demorar um pouquinho, quanto mais você demora, você vai sentir na sua estrutura que não está legal. Então, pensa,
Como que pode dar um sorvete ruim se você tem um melhor controle? Se você tem um controle bem melhor do que qualquer máquina. Você controla velocidade da calda, então o tempo que a calda vai ficar no batedor, você controla a consistência e você controla a incorporação de ar. Só tende a melhorar o teu sorvete. Só tende a melhorar. Não tem por que piorar o seu sorvete. E qual que seria não é um defeito, tá? Mas qual que seria um problema da Contina para quem não tem uma produção tão gigante? Pô, a gente produz aqui, tem uma produção legal, mas eu tenho 40 sabores, né? Então, e a nossa pasteurizadora é de 300 litros. Então eu não faço, por exemplo, 300 litros de flocos de uma vez. Eu não faço. Eu faço 50 litros, 60 litros, depende da hora, eu faço 100 litros no máximo, porque eu tenho 40 sabores. Entende? Eu tenho uma câmara fria boa, tudo bem, tem os freezers, tem as lojas e tal, mas tem uma câmara fria boa. Imagina se eu fizer 300 litros de 40 sabores. São 300 quilos a pasteurizadora, são 12 mil quilos de sorvete. 12 mil quilos, você coloca mais 40% de expansão, nós estamos falando em 17 toneladas de sorvete. Eu não tenho nem lugar para guardar isso aí. Tá? Então eu não faço isso. Eu divido, eu faço, por exemplo, de 50 em 50 litros. E quando você vai trabalhar desse jeito, você consegue fazer somente alguns sabores. Por exemplo, se eu for fazer uma sequência, eu vou fazer baunilha, do baunilha eu vou para flocos, do flocos eu posso ir para o leite condensado, do leite condensado eu vou talvez para o creme, e para um creme eu faço um passas ao rum. Do passas ao rum eu já não consigo passar para outro sem eu ter que lavar a máquina por completo. E se você for, cada vez que você for fazer um sorvete, você tem que parar e lavar a máquina, você vai perder pelo menos 2 a 3 litros de sorvete, 2 a 3 litros de calda, porque é aquele sorvete que fica dentro da máquina. Por mais que a máquina você faz ela puxar tudo, ela para de sair sorvete lá no bico, ela fica uma quantidade dentro da máquina, entendeu? Então não tem jeito. Então você tem um desperdício maior dependendo do tipo do sorvete que você for fazer. Por isso que eu aconselho, quando o cara compra a primeira contínua, ele não fica só com a contínua. Mantenha a contínua e mantenha a descontínua. É o que eu tenho aqui no caso. Então às vezes eu estou precisando fazer, eu fiz toda essa sequência, mas eu preciso fazer um mousse de uva também. O mousse de uva eu faço, no caso, na descontínua. A gente está, tem dois, tem 3 pessoas trabalhando, faz 2 na contínua e um vai fazendo o mousse de uva na descontínua, para não precisar lavar tudo e perder calda. Esse é o cuidado que a gente precisa ter, tá bom? E dá muito trabalho você lavar a máquina contínua, você desmontar toda hora não é funcional, não vira para nossa operação. Toda hora você tem que desmontar, são muitas peças, desmonta, lava. Quando a gente vai lavar, primeiro a gente faz o quê? A gente esquenta a água, deixa a água bem quente, né? Joga um pouco de mistura de detergente, e aí depois de tudo terminado o sorvete, aí você joga na tina e faz ela puxar essa água sem ligar o compressor. Óbvio, porque senão você trava a máquina, não pode ligar o compressor. Você só liga a bomba e o batedor. Então, conforme vai passando essa água quente na máquina, com detergente, ele já vai fazendo uma pré-lavagem. Porque a gente sabe que se lavar gordura a frio, ninguém merece, cara. É complicadíssimo, você não consegue lavar direito, não vira, tem que ser a quente. Então, uma vez que passa toda essa água, a hora que a gente desmonta a máquina, as próprias peças e as máquinas já teve aquela pré-lavagem. Depois é só passar um detergente de novo, passar um sabão, que ela já está show de bola. Então é esse cuidado que tem que ter, tá? Mas é só isso para quem tem pouca produção. Agora quem tem muita produção, cara, vai embora na contínua. Controla, no começo você vai bater cabeça um pouquinho até se ajeitar. Ajeitou os seus padrões, você segue sempre esse padrão. Sempre a mesma injeção de ar, sempre a mesma pressão, se você quiser manter o mesmo sorvete, a mesma calda, tá bom? Essas são as 3 opções de máquinas produtoras de massa que nós temos no mercado, tá? E por que é importante você ter uma máquina de sorvete? Porque, cara,
não dá para fazer sorvete em casa. Aliás, vou reformular o que eu falei. Dá para fazer sorvete em casa, mas não fica igual ao nosso sorvete feito na máquina. Porque o segredo de qualquer máquina, não é o segredo, a função de qualquer máquina dessa que a gente está falando é bater e gelar ao mesmo tempo, e congelar ao mesmo tempo. É aí que vai manter, vai encapsular o ar, vai manter essa incorporação, vai manter o seu produto cremoso. Por isso que, se você pegar uma receitinha para você fazer sorvete em casa, por melhor que seja a receita, você usando os ingredientes certos, tendo uma formulação legalzinha, ele vai durar, se você acertar tudo, você vai ter alguns dias só de consistência do sorvete. Não vai ficar igual do de massa de máquina não, mas você vai ter por alguns dias. Eu lembro que a minha mãe, quando a gente era bem novo, ela fazia um sorvetão lá em casa. Era um formato de um pudim assim. Pô, você ia comer, bom, a gente era criança, a gente adorava, mas quando você cortava assim, você via aquele formato meio que de gelo congelado, sabe? E pô, se eu fosse comer hoje esse sorvetão, é claro que não ia ser legal. Mas na época era o que tinha. Então a turma faz os macetezinhos assim, ó. Você pega o seu produto bem geladinho, bate no liquidificador, numa batedeira, já vai incorporar um pouco de ar e põe no freezer. A hora que passar 2 horas, você volta de novo, bate de novo e guarda lá no freezer. Aí está pronto o seu sorvete. É uma opção, mas nunca vai ser igual de maquinário próprio para sorvete. Isso daí a gente tem que observar, tá bom? Então vamos lá. Qual que a gente deve investir primeiro? O que eu faria? Qual das 3 máquinas? Primeiro, sempre uma pH descontínua. Por quê? Porque ela é mais em conta, né? São as máquinas mais baratas. Eu não sei nem se fazem mais máquina vertical hoje, mas mesmo se fizer não vale a pena, porque máquina vertical não vai dar produção para você e vai te dar uma dor no ombro do caramba que você vai xingar todo mundo se você for ter que fazer muito sorvete. E não é isso, fora isso não é essa questão, é que é mito que é uma máquina de pá que dá o melhor sorvete do mundo. É bobagem isso. A máquina ela ajuda a contribuir para você fazer um bom sorvete. Sim, ela é um bom auxiliador, mas o que manda do seu sorvete ser bom ou não é a sua formulação, o seu balanceamento. Então são matérias-primas, tá? Feito um bom sorvete, um bom balanceamento e ter um bom processo, desde o início de produção até o final de congelamento. É isso que vai mandar você ter um bom sorvete. E não uma máquina de pá ou uma produtora descontínua. Não é isso que vai diferenciar um bom sorvete. Então começa com uma produtora descontínua. Se você está começando no sorvete, compra uma de entrada, tá bom? Se você tiver condições de comprar das melhores marcas, é óbvio que ela vai ter melhor qualidade, talvez mais segurança, eu não sei te falar. Agora, eu vejo muitas pessoas no grupo de sorvete, tudo falando que compraram essas máquinas um pouco mais em conta dessas empresas que surgiram há pouco tempo e estão extremamente satisfeitas. Funciona exatamente do mesmo modo. Talvez vai ser um compressor um pouco mais em conta, talvez vai ser o inox utilizado, mas para início é uma boa maneira, tá? Ainda mais se você tiver um pouco apertado de grana. Já é uma diferença bem grande. Então você tem que avaliar aí. É só questão financeira. Se as máquinas se propõem a fazer o tanto de sorvete que eles estão falando, basicamente o processo é o mesmo. É um bojo que vai bater e gelar, tá? Então a função da máquina é bater e ao mesmo tempo congelar o seu sorvete. O início, geralmente, de todos é assim. O cara tem um liquidificador e uma máquina descontínua e um freezer. Processo a frio. Eu tenho que sempre falar isso. Vocês estão fora da legislação, vocês estão fora da regulação. Todo produto lácteo precisa de uma pasteurizadora. Todos os produtos precisam, tá? Vocês estão fora da legislação. Mas, já que vocês estão trabalhando assim, o que eu aconselho? Trabalha pra caramba, guarda dinheiro e compra uma pasteurizadora assim que possível, tá? Que é necessário. Primeiro, seu sorvete melhora muito de qualidade, muito. Você pode fazer o melhor sorvete a frio que você consegue. Se você for comparar com sorvete pasteurizado,
bem balanceado certinho, você nunca vai conseguir chegar na mesma qualidade. E outra, você economiza muito em matéria-prima, você tem acesso a melhores estabilizantes, mas isso é papo para outro vídeo, tá bom? Então, começa a frio, se essa é a sua opção. Eu já consigo comprar uma pasteurizadora. Nem pensa duas vezes, compra e já faz tudo certinho. Mas você não consegue, começa frio e começa a fazer o seu sorvete. Vai crescendo, vai aumentando o tamanho da sua produtora, tá? Lembra que o sorvete é sempre uma sequência, então se aumentou a produtora, você vai ter que aumentar o espaço para você guardar ele, talvez mais freezers ou numa câmara fria, aí você vai vender mais. Então é tudo uma sequência, mas vai aumentando a sua produtora e assim que possível compre uma pasteurizadora. Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu aumentar a produtora, eu ganho mais tempo, eu consigo produzir mais. Agora com uma pasteurizadora você também consegue produzir mais. Porque pensa, você tem um liquidificador. A gente fazia assim, lá no início. Fazia acho que 10 litros por vez receita. Você prepara 10 litros de liquidificador e bate na máquina. E vai fazendo de 10 em 10. Se você pegar uma pasteurizadora de 100 litros, você preparou uma vez, você tem 100 litros de calda pronta. Tá? Então você também economiza. Tá? Depende da pasteurizadora que você compra. A grande maioria é assim. Você faz o sorvete, deixa preparado num dia e vai trabalhar no outro. Aí você está trabalhando no outro, você prepara mais uma calda para o próximo dia. Então sua calda já fica pasteurizada e maturada. É show de bola. É o que a gente faz aqui. Ontem a gente fez 300 kg de calda, a gente preparou. Eu preparei no período da tarde, a calda ficou pronta, era 6 horas da tarde. Nós fomos embora, ela ficou maturando na própria pasteurizadora. Hoje de manhã chegou, a galera está fazendo sorvete. O sorvete pasteurizado e maturado já tem 300 litros pronto. É só saborizar e vai embora, tá bom? Então, a pasteurizadora, além de melhorar muito seu sorvete, de fazer você economizar em matéria-prima, ela ainda otimiza muito o seu tempo. Então, chega no limite, eu vou trocar de novo a minha descontínua? Não, vamos pensar em comprar uma pasteurizadora primeiro, tá bom? É importante, e aí você, acima de tudo, você vai estar dentro da regularização, você vai estar regularizado, né? Você vai estar seguindo os princípios, seu produto vai estar com uma segurança garantida, uma segurança alimentar, que é importante. Deus me livre alguém ter um problema com o seu produto, tá bom? Então, vá para esse início, beleza? Outra coisa, algumas perguntas aqui, é possível fazer sorvete sem máquina? Aquele esquema fazendo em casa. Agora, para você vender, eu acho meio complicado. Você não vai ter padronização, você não vai conseguir a textura adequada. Então, invista numa máquina, tá bom? Invista porque aquilo lá não tem outra máquina que consiga bater e gelar ao mesmo tempo. E ela que vai encapsular o ar, ela que vai manter esse ar encapsulado, tá bom? Vai incorporar o ar legal. Então, você com uma boa calda e com uma máquina que faça essa função, você consegue fazer sorvete. Sem máquina, já vai te complicar um pouquinho mais. Você vai ser sempre aquele negócio mais amador, mais caseiro, tá bom? Outra coisa que a turma pergunta aqui, qual que é o maior erro? Eu acho que o maior erro é isso que a gente está falando da pasteurizadora. Às vezes o cara vai aumentando tanto de tamanho e ele nunca compra uma pasteurizadora. Porque na cabeça do sorveteiro a gente pensa assim, vou comprar outra máquina, cara, que eu produzo o dobro. E se a gente for avaliar uma pasteurizadora, ela vai sim otimizar o nosso tempo, vai melhorar o nosso sorvete, mas não é uma máquina que produz sorvete, entende? É uma máquina que faz parte do processo. Então eu vejo o maior erro do cara que vai crescendo com sorvete, ele vai aumentando a capacidade produtiva, ele vai produzindo, só que ele não toma cuidado com o processo dele. Então ele não pensa assim, vou comprar uma pasteurizadora, vou comprar uma tira de maturação, não, ele continua frio e vai embora, vai aumentando. Complica, né? Isso não é legal. É legal você fazer e otimizando sempre o seu processo. Que quanto mais você otimiza, menos você vai ter erros no processo, problemas indesejados, você vai padronizar o seu produto. Então é muito interessante. E hoje tem tantos maquinários, gente, que vai automatizando tudo, que vai ficando cada vez melhor. É igual do picolé. As pessoas demoram tanto para comprar uma embaladora, meu amigo, que quando ela compra, você vai falar com ela, se eu soubesse, eu tinha comprado antes. Porque otimiza o seu processo, né? O seu picolé fica menos tempo fora de freezer. Então, ele forma aqueles cristalzinhos de gelo, ele fica todas as embalagens padronizadinhas,
fechadinho certinho, você consegue personalizar a sua embalagem. Então só tem vantagens você sempre melhorar o processo. E às vezes o sorveteiro acaba não levando muito isso em consideração. Ele fala, por que eu vou comprar uma pasteurizadora se ela não vai produzir sorvete? Uma descontínua você vê lá, uma produtora, você vê lá, ela sai da máquina, você está fazendo mais sorvete. Com uma pasteurizadora, você vai conseguir fazer um pouquinho mais se você for organizado, mas ela não produz o sorvete, entende? Ela não é aquela máquina final que vai produzir o sorvete. E às vezes as pessoas ficam meio receosas de comprar. E eu falo que você já começando a trabalhar com sorvete, deve ser o seu primeiro investimento a pasteurizadora, que vai melhorar muito, tá bom? Que mais? Aqui. Qual que é o melhor momento para trocar de máquina? O momento que ela não conseguir suprir a sua capacidade. Tá? Porque uma máquina boa, bem conservada, cara, você não precisa trocar ela. Eu tenho os maquinários aqui. Nós temos uma descontínua de 200 litros, nós temos uma contínua de 250 litros, eu tenho uma pasteurizadora de 300 litros, mais uma tina de 200 litros. A minha pasteurizadora também faz o processo de tina. E nós temos uma picoleteira de 1000 picolés por hora e uma embaladora que embala até 3600 picolés por hora. E mais os maquinários para fazer os chocolates recheios. Cara, essas máquinas de sorvete eu só vou trocar na hora que eu aumentar a minha capacidade. Eu tinha uma pasteurizadora de 150 litros. Não estava dando, eu tinha que pasteurizar várias vezes. Eu troquei uma de 300. Entendeu? Eu não tinha na época contínua. Antes da gente montar a fábrica, a gente comprou uma contínua. Na hora que essa contínua ficar pequena, aí eu vou trocar de maquinário. Fora isso, você não tem por que trocar de maquinário. Se o maquinário for bom, cara, ele te dura a vida inteira. E o legal de maquinário é assim, você compra por um determinado valor, as máquinas vão sempre aumentando de valor, ainda mais essa pandemia aumentou muito os maquinários. Na hora que você for vender, você nunca perde dinheiro. O valor que a pasteurizadora, essa de 300 nós compramos, deve ter uns 5 anos mais ou menos, alguma coisinha assim. E o valor que nós pagamos, você consegue pegar mais hoje. Porque é uma máquina bem conservada, cara, não vale igual uma nova, mas tem um excelente valor. Tá? Você pega uma máquina revisada, bem conservada certinho, ela funciona extremamente bem. Aliás, tem máquinas importadas aí que às vezes é melhor uma usada, revisada, tudo certinho, do que uma nova, que elas são muito boas, duram para a vida inteira. Tá bom? Então, o momento de você trocar, é a hora que você falar assim, ó, não está suprindo a minha necessidade. E quando estiver suprindo, mantém ela aí, vai guardando seu dinheiro até não suprir mais, vai vendendo mais. Tá bom? Agora, não tenha dúvida, que nem eu tenho a contínua e tenho a descontínua. Você acaba tendo sempre uma de reserva, né? Se um dia minha contínua pifar ou precisar arrumar qualquer coisa, eu tenho a descontínua para fazer sorvete. Se você tiver essa capacidade, você comprou uma máquina de entrada pequena, você consegue comprar uma maior e consegue manter essa máquina lá como reserva, show de bola. Quando nós tínhamos essa descontínua de 200 litros, antes eu tinha uma descontínua de 60 litros. Então, quando eu comprei essa, eu mantive aquela pequenininha. Eu fui só vender a pequenininha depois que eu comprei a contínua. A gente sempre tem que pensar numa reserva. É aquele negócio, né? Quem tem uma não tem nenhuma. E as máquinas, a gente brinca que sempre vai pifar no verão, lógico, é quando mais usa, mas ela sempre deixa a gente na mão quando a gente mais precisa, quando a gente mais está usando ela. Tá bom? Então, tem que pensar nisso daí. Mas deu para trocar a máquina? Tá precisando? Troca, cara. É a melhor coisa que vocês fazem. Outra coisa, deixa eu ver. Ah, sim, qual que é o problema de uma descontínua? A descontínua, ela dá muito dor nas costas, gente. A posição que a gente fica, né, de a gente ficar sentadinho, tirando aquele sorvete, aquela posição para a coluna, não é legal. Eu tô falando isso porque eu operei da hérnia. E olha que eu fui jogador de basquete, então assim, é um esporte de impacto, eu treinava muito, eu nunca tive problema de coluna. E quando eu comecei a ficar muito tempo ali fazendo sorvete, a hérnia pinçou. Aí eu precisei até operar minha coluna. E é comum você ver um monte de sorveteiro travado da coluna, um monte de gente que já operou. Uma coisa que eu falo para vocês que ajuda muito é, dependendo da altura da máquina, levanta ela um pouco mais, para você trabalhar mais de pé, tá? Você tem que só tomar um cuidado de você não levantar muito, porque geralmente as máquinas você joga por cima a cauda, né? Então, sei lá, talvez seja da altura do seu peito, mais ou menos, não sei o seu tamanho, eu sou alto, de você jogar,
Se você for levantando muito, aí você vai ter dificuldade para jogar. Mas o ideal é você trabalhar acertado e tirar o seu sorvete aqui, né? Faz toda a diferença você tirar o sorvete aqui perto do seu peito aqui e o sorvete lá embaixo você ficar assim. Então é questão de ergonomia. Então, vamos lá. Uma boa maneira que você consegue fazer para evitar um pouco essa dor na coluna, essa dor nas costas, é você procurando um fisioterapeuta ergonomista, né? Eu no começo era mais jovem, não ligava muito para isso. Eu tentei aplicar algumas coisas, sou formado em fisioterapia, só que eu não consegui ir lá na época lá na empresa, porque produzia eu e produzia minha esposa. Então minha esposa é bem menor que eu, então não encaixava legal. Se eu aumentasse muito a máquina, para mim ia ficar bom e ela não ia conseguir trabalhar. Então a gente optou por deixar mesmo. Mas se você chamar um fisioterapeuta, um cara especialista em ergonomia, talvez procure na internet, coloque ergonomia, talvez você vai encontrar. O que o fisioterapeuta vai passar para você? Ele vai avaliar o seu local de trabalho, ele vai te mostrar a melhor maneira de você trabalhar, digo, altura de máquina, posicionamento, maneiras de sentar, o banco que você vai utilizar, no caso, se você for utilizar banco, ele vai te ensinar tudo isso e também vai te passar um pouco de ginástica laboral, então te ensinar que alongamento você tem que fazer, o que precisa ser feito. Isso, gente, é muito bom, é fundamental. Tá? A gente começa a trabalhar com sorvete, a gente está no pique total, mas depois vai cobrando, sabe? A nossa coluna vai cobrando. E vale muito a pena você investir nisso daí, tá bom? Outra coisa aqui. O que é o mínimo necessário? Para a gente estar regularizado, o mínimo necessário para trabalhar com sorvete seria ter uma... Não sei nem se eu posso chamar de mini planta. Né? Porque o que é uma planta completa de pasteurização? Uma planta completa é pasteurizador, depois vem um homogeneizador, aí cai para tina de maturação e uma descontínua. Essa é uma planta completa, né? Então, essa planta de pasteurização, se você chamar completa, ela já está pasteurizador, homogeneizador, ela é separada, né? Então, um tanque vai só aquecer, o outro tanque já vai resfriar, já vai sair a 4 graus. Faz todo esse processo e cai na tina de maturação. Essa é uma planta completa. O mínimo para a gente estar regularizado, ter segurança no nosso alimento, e para você falar assim, ó, eu tenho uma pequena fábrica de sorvete totalmente regularizada, seria, não sei se eu posso chamar isso de mini planta, mas seria o quê? Uma pasteurizadora. Se a sua pasteurizadora for uma tina de maturação também, e for a capacidade que você precisa, beleza, que aí na própria máquina você pasteuriza e matura. Se não servir como tina de maturação, aí você tem que ter uma pasteurizadora, uma tina de maturação e uma produtora. Pode ser descontínua. Esse é o mínimo que a gente tem que ter para a gente estar regularizado, tá bom? Não consigo a pasteurizadora ainda, vai trabalhando até você chegar na pasteurizadora, ok? Outra coisa, o que a gente tem que tomar cuidado? O que a gente tem que observar? Primeiro, marcas. Existem inúmeras marcas no mercado. Existem marcas que são preço mais alto, marcas muito boas. Existem marcas que são intermediárias. Existem marcas de entrada. Existem caras que são produtores de máquinas que são trambiqueiro pra caramba. Então tem que tomar muito cuidado, tem que procurar referência, tem que conhecer, tá? Porque é muito comum a gente ver gente tendo problema com máquina. Nós já tivemos antigamente, inclusive tivemos que até entrar com processo, porque nós compramos a máquina, o cara atrasou para entregar, nós compramos um conjunto de máquina na época, o cara atrasou para entregar, quando entregou pela metade, não entregou o outro restante, foi uma dor de cabeça do caramba, mas aí você vai aprendendo. Então, tome cuidado, procure referência. Eu aqui tenho Cisterme, eu tenho a Bertolo, eu gosto muito de trabalhar com a Bertolo, tá? Eles têm uma assistência técnica muito boa. Quem atende aqui no estado de São Paulo é o Douglas, que é um grande amigo nosso, ele é representante da Bertolo.
né? Começou com o pai dele, cara, e hoje o pai dele continua ainda, tem ele, se eu não me engano, o filho dele também trabalha na Bertolo. Bertolo é uma indústria gigante, a pasteurizadora que nós compramos é deles e é muito boa, tá? O que outra coisa que você tem que observar, procurou as máquinas, é assistência técnica, né, que é muito importante para a gente sorveteiro. Quando você está no alto verão, um dia sem máquina dá uma dor de cabeça do caramba. Então depende, já tem casos que o cara tem uma marca, uma determinada marca de máquina, ele chama assistência e o cara fala só daqui 5 dias. Imagina você no verão 5 dias sem máquina. E geralmente a gente tem uma, geralmente a maioria tem uma. Então procura marcas que dão boas assistências, tá bom? Que isso é fundamental. Outra coisa, vai trabalhar com sorvete e refrigeração, tem que ter um técnico de refrigeração de confiança. Tem que ter aquele cara que você chama e ele vem e ele resolve o problema. Tá? Não dá para você não ter ninguém, ficar na mão de qualquer um. Tenha um técnico de refrigeração de confiança, aquele que você pode chamar. Geralmente ele não vai ser o mais barato, não tem problema, mas você precisa desse cara. A gente tem aqui um parceiro que está sempre junto com a gente, precisou, eu chamo ele. Ele já veio, para você ter ideia, aqui com a gente num domingo, 7 horas da noite. Eu não lembro que pau que deu aí no sistema elétrico, os disjuntores aí, deu um rolo do caramba, eu sei que desligou tudo, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, é domingo aqui, cara, minha câmera fria tá desligada. Ele veio no domingo, 7 horas da noite. Ele falou, me liga, foi emergência, a hora que for, eu tô aí. Então, quantas vezes, cara, às vezes eu ligo pra ele, falou, vem aqui, chama Pernambuco. Falou, Pernambuco, vem cá, cara, eu tô precisando arrumar tal coisa. Quantas vezes, às vezes ele fala assim, Edu, é urgente. Eu falo, não é urgente. Eu falo, cara, então eu vou socorrer um cara lá, eu vou amanhã. Mas ele tá sempre aí, é um cara de confiança, tá? Então procure bons técnicos, procurem boas marcas e que tenha uma ótima assistência técnica. O que mais? Limpeza. As máquinas precisam de limpeza. Então, se você tem uma PHD descontínua, que é a ar, aquelas canaletas dela, né, como se fosse aquele radiadorzinho dela lá, tem que estar em constante limpeza, ela suja muito. Então, pega um paninho, um espanadorzinho lá e sempre dá uma limpada. Outra maneira que você consegue ajudar ela a trabalhar, depende do ambiente que você está, se não for muito refrigerado, se não for climatizado, é você colocar um ventilador bem onde sai o ar dela ali, sabe? Para você espalhar esse ar quente do motor, tirar esse ar quente, coloca um ventiladorzinho. Faz toda a diferença, ajuda também. Esses são os macetinhos de quem começa a trabalhar, tá bom? Que faz a diferença. Se você tem as máquinas já um pouco maiores, tem como limpar condensador. Se você tem máquina em questão de torre de refrigeração, máquinas refrigeradas a ar, você precisa trocar água constantemente, tem como você fazer uma limpeza no sistema de água. Tudo isso tem que ser feito constantemente. Eu aconselho vocês, tem que aprender a fazer, tá? Porque quando você vai ficando maior, tudo que você precisar fazer na máquina, você chamar um técnico, cara, não há dinheiro que aguente pagar. Então são coisas básicas. A gente pega, por exemplo, a gente faz a cada 2 meses, eu faço toda a troca de água. Toda a limpeza, a gente tira toda a água da torre, a gente enche de água de novo, eu coloco a quantidade certa lá de cloro, só cloro, eu deixo todas as máquinas circulando durante 20 minutos, eu tiro de novo essa água, troco a água de novo, isso é feito, eu limpo o condensador de máquina por máquina. Então é preciso fazer isso faz total diferença e você tem que aprender a fazer. O seu próprio técnico te ensina. O meu técnico me ensinou a fazer isso. Fala, faz isso daí, cara. Se você chamar para fazer a limpeza da sua máquina, eu vou te cobrar R$250 por máquina para limpar o condensador. E é fácil, é só você fazer isso, isso e isso. Ele me ensinou. Então, vai aprendendo, vai tendo um espacinho aí, vai comprando umas ferramentinhas, vai tendo um espacinho para você fazer a manutenção das suas máquinas. Senão você não vai vencer e pagar técnico. Tá bom? Então, gente, hoje foi o papo sobre tipos de produtora. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, manda mensagem pra gente, tá bom? E siga o nosso canal aí, cara. Curta, manda pros outros aí, ajuda muito, pô. Nós estamos disponibilizando tempo, tudo pra vocês aí, pra trazer assunto, pra trazer conteúdo. Ajuda a gente compartilhando, ok? Um abraço, até mais, até a próxima, gente. Valeu!